Pois é, olha, não é novidade que os homens estão cada vez mais preocupados com a aparência. E, atualmente, novos tipos de tratamento nos levam aos consultórios em busca de soluções para rugas, para manchas, para calvície, pelos indesejados e tantos outros problemas que afetam a nossa imagem. Hoje em dia, pessoas se preocupam tanto com a imagem, não é verdade? Bom, hoje a gente vai bater um papo com uma expert em tudo isso, que é a dermatologista Viviane Araújo. Ela é uma referência nessa área e está na área de estética dermatológica há mais de 20 anos. São 20 anos de experiência. Muita coisa mudou de lá para cá? Com certeza. Hoje em dia, sim, a visão, né, da parte, principalmente do envelhecimento e do rejuvenescimento, é completamente diferente. A gente estava conversando aqui um pouco antes sobre o processo natural do envelhecimento. E hoje a gente tem uma noção muito mais ampla. A gente sabe que não é só a pele que envelhece, né? São todos os tecidos, inclusive até a camada óssea, como a gente bem comentou. Os ossos também envelhecem, com que coisa certeza. terrível isso. Perdemos, na verdade, os tecidos gradativamente. Então, quando a pele vai caindo, ficando flácida, é porque está perdendo realmente colágeno, a gente está perdendo gordura no rosto, Sei. o músculo está ficando mais flácido, a gente está absorvendo osso, né? Então, a gente hoje tenta recuperar as camadas que estão sendo perdidas. Então, com isso, a gente vai proporcionando um rejuvenescimento mais harmônico, mais natural e mais sustentável, né? Me diga uma coisa, hoje cada vez mais homens, né, se preocupam, homens estão muito vaidosos, né? As mulheres também, mas os homens estão vaidosíssimos. Eu acho até que sempre foram, eles estão mais assumidos. Estão mais né? assumidos, E muitos estão procurando uma série de tratamentos, às vezes tratamentos alternativos, às vezes com aplicações de substâncias químicas, no caso o Botox, por exemplo. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre Botox, porque tem gente que considera o Botox uma verdadeira, vamos dizer, sua coisa meio danosa, porque diz que, de repente, a gente tem muitos exemplos de pessoas que exageraram muito na aplicação do Botox e se transformaram em outras pessoas, e mais feias do que elas eram antes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. O Botox é um aliado, é um inimigo, é um aliado, é um adversário? O que o Botox é? É um grande aliado quando usado corretamente, como tudo, né? Como qualquer medicamento, a gente precisa ter a indicação correta. Então, a toxina botulínica ela é usada na estética há mais de 30 anos, então não é nada novo. Tem foto no ar, por exemplo, esse caso é um caso que o cara colocou Botox, é isso? Olha, a gente vê um relaxamento na região da testa, que com certeza tem a ver com o Botox, que é para ruga de expressão, principalmente na região da testa. Então você vê que na primeira foto ele está com uma expressão mais brava e já na última foto ele está com uma expressão mais relaxada, né? Principalmente a região ali entre as sobrancelhas, que é a região da glabela. Isso é o uso do Isso Botox? é o Botox. Então o Botox ele não é para transformar, não é para dar volume, não é para trazer nenhuma alteração que deixe desarmonia. Então, usado da maneira correta, ele traz esse alívio na expressão facial, deixando a pessoa mais descansada. Me diz uma coisa, Viviane, o Botox tem prazo de validade? Quer dizer, o cara fez isso aí. Durante quanto tempo esse Botox ele poderá ser observado, sentido? A ação da toxina botulínica é em torno de 4 a 6 meses, mas isso pode variar para mais ou para menos. Mas aí o cara tem que fazer um acompanhamento, ou seja, ele tem que fazer novas dosagens, como é isso? Geralmente a gente recomenda depois de 6 meses, até para que não haja estímulo de anticorpos contra o próprio Botox. Então, isso é uma aplicação de Botox? Isso, na região da testa. Então, Botox, como a gente ia falando, ele é um líquido que causa relaxamento muscular. Ele não é uma substância capaz de volumizar, de causar deformidades, não é para ser injetada no lábio, como muita gente diz, fulano está com os lábios inchados, foi muito Botox. Não, isso é um erro, na verdade, porque o Botox não é Botox. E o que produz isso? A gente o pega preenchimento. Uma pessoa como a Gretchen, às vezes outras pessoas, que você olha, a pessoa, tem uma amiga minha, eu logicamente não vou dizer o nome, mas tem uma amiga minha que ela está completamente transformada, porque a boca da mulher está uma coisa impressionante. Existiam e ainda existem algumas substâncias de preenchimento que nada tem a ver com Botox, né?
Quais que são era o Metacril? O Metacril, exatamente, que foi usado muito no passado, infelizmente ainda é usado hoje, mesmo sabendo de todos os riscos e transtornos e alterações até disformes, como a gente bem sabe, e de famosos. O Metacril não é o Botox. Não. Botox é o Botox. Botox é uma substância, a toxina botulínica. O Metacril você condena o Metacril? O Metacril, não só eu, né? Na verdade, a comunidade dermatológica, principalmente, já conhece o Metacril de longa data. Ele é um produto, à base, digamos, para que as pessoas possam entender, de plástico. Né? Ele não é uma substância biocompatível. Essa foto, você pode explicar, do MD Codes? MD Codes seria o quê? Código médico, é isso? É, isso mesmo. MD é a sigla, né, Estados Unidos, mas que chama Medical Doctor. Mas ela melhora substancial. O que foi isso? Essa paciente foi tratada num curso de MD Codes recente pelo Dr. Maurício de Maio, que foi o criador dessa técnica, e ele fez uma restauração facial com ácido hialurônico, que hoje é considerada uma das substâncias mais seguras para preenchimento. Ácido o quê? Hialurônico. Então, ele é uma substância biocompatível, bioabsorvível e com um risco de rejeição mínimo. Então, e ele também não endurece como o Metacril dentro do rosto, que o Metacril fazia aquela deformidade, como você bem falou, porque ele endurecia, ele migrava. Então, ele não era uma substância que naturalmente, com o processo de envelhecimento, fosse absorvida. E hoje a gente já sabe que é fundamental que as substâncias sejam absorvidas para que não cause essa deformidade que você falou. Né? Então, quem realmente passou por essa era do Metacril e foi injetado com Metacril, a gente sabe que realmente tem esses riscos, tanto de desenvolver reações futuras, como de causar um pouco de deformidade ao longo dos anos. Já o ácido hialurônico, não. Tem muita gente, a produção está me dizendo, tanta gente famosa porque hoje em dia, olha, nós temos um exemplo aí, o Tom Cruise, né? O Tom Cruise, eu não sei se ele está antes ou depois ali, como é que é? A impressão é que ele estava mais jovem na primeira, talvez ele deu uma emagrecida, né? Porque a impressão é que ele deu uma emagrecida. Eu acho que ele era mais jovem mesmo, né? É natural que mais jovem esteja com o rosto mais cheinho. É verdade. Então, o processo de envelhecimento leva a esse emagrecimento facial. E diga uma coisa, doutora Viviane, existe uma data, um prazo, ou uma idade, vamos dizer assim, que a pessoa deva se preocupar com esse tipo de coisa, ou isso depende de cada um? Vamos dizer, às vezes a pessoa tem 30 anos, mas se sente mais envelhecida do que deveria. Existe, às vezes até adolescentes hoje estão aí atrás de botar botox. Isso acontece, né? O que a gente fala hoje é que é importante a prevenção acima de tudo, né? Então, a prevenção deve começar quando você vê necessidade. Eu digo sempre que não existe idade para começar, existe necessidade. Então, a faixa etária que geralmente começa a aparecer os primeiros sinais do envelhecimento é entre 30 e 40 anos. Por quê? Porque a perda de colágeno, principalmente na mulher, começa a se tornar mais acentuada. Então ela vai chegar no consultório dizendo que está sentindo a pele mais marcada, essas rugas da testa, que são as que a gente aplica o botox, começa a ficar mais, né, aquelas rugas bem franzidas, a cara de bravo, como a gente falou anteriormente, os pezinhos de galinha. Então é natural que ela procure nessa época. E quando inicia-se o processo de envelhecimento, a gente inicia o tratamento. Então, a toxina botulínica, o botox, a gente costuma, é o primeiro tratamento que a gente faz, porque essas rugas são as primeiras que aparecem. Então, se a paciente chega com essa idade, 30, 35, já com as rugas, né, tendendo a marcar, a gente já indica a aplicação para quê? Para que ela não chegue numa idade mais avançada com muita marca. Porque sempre que você vai tratando gradualmente, você mantém uma pele mais rejuvenescida, mais natural, parecendo que não está fazendo nada, né? Mas a gente sabendo o que está fazendo, porque é impossível chegar numa idade mais avançada sem estar fazendo nada, né? E com a pele perfeita. Eu ia falar isso porque uma coisa que a mim particularmente me assusta um pouco, eu nunca coloquei botox, mas poderia ter colocado, mas nunca coloquei. E as pessoas às vezes me acham jovem, eu tenho 65, então as pessoas falam, você está tão bem, qual é a água que você está bebendo e tal. Mas uma das coisas que me preocupa é porque às vezes é que eu use, por uma razão qualquer, alguém indique, você devia usar botox, vamos supor, e eu me sinta
diferente do que na realidade que fica uma coisa artificial, você está entendendo? Mas hoje em dia a tendência como a gente viu aquela foto ali daquele primeiro do artista até que foi colocado. Então aquela expressão de relaxamento é muito suave. Sei. Então isso não muda. O Botox não é para mudar. Ele é apenas para relaxar a expressão. A pessoa pode fazer um tratamento com Botox se a pessoa não perceber? Pode. Na verdade a gente pessoa de repente é que nota assim, esse cara está mais novo. Normalmente, o que eu falo para paciente, as pacientes também comentam. Muita gente acha que ela está mais descansada. Ou, paciente às vezes que faz nas férias, aí o pessoal volta no trabalho e diz, parece que você realmente está mais descansada, as férias lhe fez bem. Então, às vezes, comenta como se fosse um corte, você cortou o cabelo. Então, aquela coisa que a pessoa está melhor, mas você não identifica exatamente em que. Todo o tratamento hoje é voltado para esse tipo de comentário. Então, é para as pessoas acharem que você está bem. Sem estar transformada. Sem estar transformada. Né? É aquela história. Ou então você conhece uma pessoa de muito tempo e, como você bem disse, parece que o tempo não passou para você. Esse é o comentário do tratamento bem feito, que geralmente não chama atenção, principalmente dos famosos, como você bem falou da Gretchen e outras pessoas que estão realmente muito, né? Com o rosto muito deformado. Estão muito na vitrine também. E também com o rosto realmente que chamou atenção pela transformação. Mas aquelas que estão bem, na faixa dos 50, 60 anos, a gente não costuma colocar como exemplo, mas a gente sabe que elas são o exemplo do que é correto. Eu sei. Doutora Viviane, eu vou lhe fazer uma pergunta pessoal, tá certo? A senhora, estou chamando a senhora. Você posso chamar mesmo, você, claro. Né? Conheço a doutora Viviane há tanto tempo. Doutora Viviane, eu sei que você já tem um tempo, uma estrada percorrida na sua profissão, você é uma pessoa muito respeitada dentro do que você faz, é uma pessoa muito centrada. E eu falo isso porque acompanho aqui eu tô sempre na janela da cidade, eu observo muitas pessoas. Você é uma pessoa muito centrada, não se expõe em demasia, você realiza seu trabalho com muito critério, né? Mas você é uma mulher bonita, é uma mulher jovem, mas você, por um acaso, você já se auto-aplicou com o Botox? Sim, na verdade todos esses tratamentos eu já fiz em mim. Sim. Então, é um dos pré-requisitos, inclusive... Não parece absolutamente nada, é absolutamente natural. Mas eu não tenho problema de falar a idade, eu tenho 45 anos, então é impossível a gente estar numa idade, principalmente depois dos 40, e estar com a pele bem sem estar fazendo nada. Sei. A gente sabe, né, que estuda a pele, que isso não é uma coisa natural. Então, desde os 32 que eu aplico o Botox. Sim. Então, doutora? Que coisa, eu vou beber dessa água, então. Então, assim, desde os 32 para quê? Justamente quando eu iniciei as primeiras rugas, mas a senhora mesmo se aplica? Eu ou mesmo. Você mesmo se aplica? Eu mesmo me aplico. Preenchimento. Porque o telespectador... Mas é você. É porque dá mais... vamos dizer assim, respeitabilidade, né? O entrevistador tem que chamar a pessoa, tem que dar a importância devida ao seu entrevistado, entendeu? Mas assim, não tem problema de falar, assim, desde os 32 que eu faço a aplicação da toxina, faço preenchimentos na medida certa. É um tratamento oneroso, doutora Viviane? Já foi mais. Hoje em dia já é mais acessível, mas de toda forma não é um tratamento barato, principalmente se a gente for fazer, eu digo, da maneira correta, porque infelizmente hoje está na mão de profissionais, às vezes até não médicos, que é um grande perigo, e tem de todo preço, né? Mas tem também Botox, qualidades e qualidades, durabilidades e durabilidades. O Botox em si é uma substância cara? É uma substância cara. Na verdade, todas não temos no Brasil. Não temos no Brasil. Não. Tem vários fabricantes, mas tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem até coreano. Isso se pede como por importação, é isso? Tem vários representantes, importadoras e laboratórios que detêm o poder de algumas marcas, né, para comercialização no Brasil. Então, atualmente a gente tem no Brasil em torno de 5 marcas de toxina botulínica. Pois olha, a gente vai dar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar, olha, sobre tratamento de cicatrizes de acne, coisas que atingem aí todo mundo, com a doutora Viviane Araújo. Você fica atento, porque isso é uma consulta gratuita que eu estou oferecendo para você que está em casa, tá certo? Então, já já a gente volta.